Fala galera, boa noite. Mais uma live sensacional aí com o Pedro do Investidor SA, já ele tá chegando aí. Bom, antes de começar, deixa a galera chegar aí, Rafael chegando, Augusto, já tem a galera chegando aí. Então eu já vou aproveitar para avisar a galera para poder fazer as doações, né? Lá para o Asilo dos Idosos de Vitória, né? Lá na minha bio tem o link lá. E também, se você me mandar o comprovante, isso não é um requisito, tá, pessoal? Eu só estou pedindo isso para vocês, para poder a gente ter pelo menos ter um controle do impacto que a gente está conseguindo gerar com as lives de doações, né? E aí a gente vai colocar vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Já tem gente lá fazendo perguntas, nós vamos ficar a semana toda, né, até na quarta-feira da semana que vem, com o grupo ativo, respondendo as perguntas de vocês. Tudo bem? É isso aí, vamos lá, esperar o Pedro chegar aí. Enquanto isso, eu vou tomando meu cafezinho tranquilo aqui. Hoje, a live vai ser sobre estratégias de investimento, né? Então, eu vou explicar para vocês as formas que vocês podem montar a carteira de vocês, né? As filosofias de investimento dos grandes gestores. Você pode ser adepto a uma filosofia e não adepto a outra, não tem problema nenhum. Existem várias filosofias de investimento que dão certo, não existe de uma pessoa só. Então, existem vários grandes investidores de sucesso e nem todos eles utilizam, né, a mesma forma de investir, o mesmo pensamento, a mesma estratégia, né? Então, existem várias formas de você se dar bem no mercado, não é uma só, não existe uma receita de bolo, tá, para isso aí, tá? Cadê você, Pedro? Bom, pessoal, enquanto o Pedro não chega, né, vou tentar aqui. Primeiro questionamento que você deve se fazer para quando você está começando a investir é que tipo de investidor você quer ser, né? Então, existe um investidor, a gente falou isso um pouco na primeira live, né? Existe um investidor que é o investidor passivo e existe um investidor ativo. Roberto, o que significa isso? Dependendo da estratégia, né, de como você quer se posicionar nos seus investimentos, você vai ser um investidor ativo ou passivo, tá? Então, o investidor passivo é aquele que não tem muito tempo para acompanhar o mercado, né? Aquele cara que está ali dia a dia lendo notícias sobre a empresa. Obviamente que mesmo se você for um investidor ativo, você não precisa ler notícias e buscar informações sobre a empresa que você está investindo todo dia, não tem necessidade nenhuma. Mas o investidor passivo, eu diria que se ele se atualizar uma vez por mês, já está de bom tamanho, né? Porque ele pode usar estratégias simples usando ETFs, por exemplo, né? Que são os Exchange Traded Funds, e nisso aí ele monta um portfólio só baseado em ETFs e, o cara não tem trabalho para seleção de empresas, né? Se ele não tem trabalho para selecionar empresas, ele simplesmente vai todo mêsinho lá fazendo os aportezinhos dele lá em ETFs, o cara não precisa ficar se preocupando em ler balanço financeiro, por exemplo. Não precisa ficar. O máximo que eu acho que o cara poderia fazer, quando é investidor passivo, o cara poderia se preocupar um pouco com a questão dos ciclos macroeconômicos. Então, o cara ele pode focar muito nisso, né? Ele pode acompanhar os dados econômicos uma vez por mês, como é que está indo, por exemplo, setores. Olha o Pedrão chegando aí. Vou aceitar aqui. Cíclicos, por exemplo, são excelentes indicativos de como a economia está indo, né? Se construção civil, por exemplo, se a construção civil é um dos primeiros setores que mostra fragilidade, né? É a construção civil. Então começa a cair as vendas, né? Começa a desacelerar. Isso aí já pode demonstrar um certo indicador, né? Existem vários indicadores que você pode analisar macroeconômicos, mas pode ser um indicador, né, de que a economia está começando a enfraquecer. Fala, Pedrão. Beleza? Fala, meu querido. Tranquilo, como é que você tá? Tranquilo, meu velho. Enquanto você não estava chegando aí, eu estava explicando para a galera um pouco do conceito, o que é um investidor ativo, o que é um investidor passivo e as estratégias que os caras podem adotar, né, que essas pessoas podem adotar de acordo com essa definição, né? Então, a primeira pessoa tem que
se posicionar. Tipo assim, que posição eu tô? Eu tô numa posição diante de que eu posso, que eu quero e posso me dedicar ao mercado financeiro tantas horas por dia, seja lá, sei lá, 1 hora por dia, o que já é bastante coisa para uma pessoa física, né? Se uma pessoa Uhum. física consegue se dedicar 1 hora por dia lendo livros, lendo balanço financeiro, não sei o quê, para mim já é um grande avanço, né? Já é um grande avanço. Esse cara poderia ser considerado um investidor ativo. Mas se for um cara mais defensivo, o cara que quer investir, por exemplo, através de ETFs, né? E não tem tanto tempo para acompanhar o mercado, porque o cara trabalha muito, chega em casa e ainda tem que, sei lá, ficar com as crianças, entendeu? Esse cara ele está mais propício a, como ele não tem tempo para analisar os fundamentos da empresa, esse tipo de coisa, é melhor, a estratégia dele talvez, melhor seria investir através dos ETFs, né? E aí esse cara vai acompanhar, por exemplo, só a macroeconomia do país, por exemplo, né, Uhum. para tentar, de alguma forma, aproveitar os grandes ciclos, né, entender como é que funciona essa coisa, né, de quando o mercado está em baixa, está em alto, para aproveitar esse momento, por exemplo, a gente está num momento excelente, né, para quem tem caixa, para poder investir, né, nas empresas que estão com preço baixíssimo aí, né? Com certeza. E, cara, eu na minha última live, na semana passada, eu até brinquei com o pessoal. Eu falei que basicamente a gente está vivendo hoje o American Dream, que o Buffett sempre fala, né? Que ele foi sortudo de ter nascido pós-crise de 29, ter pegado o Uhum, mercado ali voltando a se reaquecer. E basicamente é isso que a gente está passando hoje, né? Então, uhum, a gente teve um boom muito grande aí em 2019, em 2018 morno, 2019 num boom gigantesco, 2020 uma euforia, veio toda essa pandemia, jogou tudo para baixo e, óbvio, os iniciantes, talvez eles estejam desesperados porque não conhecem os perfis, né? Não seguiam uma filosofia, não tinham uma estratégia bem definida de investimentos, mas uhum. quem já tinha mais um tempo e investe através de uma estratégia, né? Eu, você, o pessoal todo que está participando dessa semana das lives aqui, vê exatamente isso como uma oportunidade. E de fato é uma oportunidade, né? Mas a questão Uhum. é bem isso aí que você Sim. falou, é conhecer o perfil e, cara, traçar uma estratégia, né? Que inclusive eu vou falar de uma, em vez da gente ser generalista e falar de todas, né? Mas uma que eu acredito que funciona bastante, eu uso para mim, que é exatamente a questão da alocação, né? Isso, Muita isso. gente fica preocupada em saber, cara, eu Em quero ativos individuais, né? qual a Uhum, próxima Magazine Luiza, eu quero pegar o boom da próxima empresa. Cara, foca em alocar inteligente os seus recursos. uhum. É Porque não isso aí. basta nada você encontrar a Magazine Luiza, né? Ah, encontrei a Chiboquinha SA, que é a próxima Magazine Luiza, vou botar todo o meu patrimônio lá. Você pode dar a sorte de subir e você pode dar o azar da ação descer e você perder teu patrimônio, É. né? E concordo, já existem vários estudos que mostram que a alocação de ativos, a asset allocation, faz muito mais diferença no resultado da pessoa no longo prazo do que a própria seleção de ativos individuais, né? Já tem Uhum. vários estudos que comprovam isso aí. Então, concordo absolutamente com você que a pessoa tem que se preocupar mais com isso mesmo, né? Pois é. E assim, para explicar para a galera, né, que não assim, tá meio perdida essa questão de alocação, cara, basicamente vamos citar um exemplo hipotético aqui, né? Você tem um dinheiro, né? Vou fazer com valores assim mais próximos da realidade de quem está começando, né? Você tem R$ 500 para aportar todo mês. E aí você fala, eu vou dividir esses R$ 500, vou colocar 50% em renda variável, 50% vou me expor à renda fixa. Beleza, você tem Uhum, 250 em cada uma das classes ali. Enfim, você pode colocar em CDB, em tesouro direto na renda fixa, você tesouro. pode comprar um fundo Uhum, imobiliário, uma ação, enfim. Né? Estou falando aqui de uma forma genérica. Mas a estratégia é a mesma na prática. Né? Depois eu falo um pouquinho de como é que eu faço para a minha. E aí, uhum, você percebe lá que todo mês, durante os próximos 12 meses, você vai aportando esses R$ 500, 250 em cada uma. Chegou lá em dezembro, você fez o seu último aporte, você viu que você investiu R$ 6.000. Né? Você investiu R$ 3.000 em cada classe de ativo. Beleza. E aí começa o ano de 2021 e você percebe que as suas ações de da renda variável, as cotas de fundo imobiliário, elas valorizaram e os seus títulos de renda fixa, né, não foram tão grandes assim a valorização.
Aí você começa a perceber, pô, eu tinha 3 mil reais em cada um, agora eu tenho 5 mil reais em renda variável e eu tenho 4 mil reais na renda fixa. A questão da alocação, que aí entra num conceito bem interessante, né? Desses estudos também tem um estudo muito interessante que fala da alocação, que está na Morningstar. Depois eu deixo o link para o pessoal lá no Story e te marco, que ele fala exatamente aquela questão do segundo Kahneman, né? Tudo, absolutamente tudo, tende a voltar à média. Então, é a questão de alocação, você equilibrar a tua carteira. Então, é o seguinte, se você alocou 3 mil reais em cada uma das classes, a classe de renda variável saltou de 3 para 5 e a tua classe de renda fixa ficou em 4 mil, você faz o que de realocação? O que os estudos sugerem, e é de fato muito bom, porque te dá um retorno a longo prazo de alocação excelente, é você vender esse excedente, né, esses mil excedente da renda variável, e você alocar esse dinheiro na outra classe de ativo, que no caso aqui é os títulos que você tem aí da renda fixa. Né? Essa é a questão para você manter balanceado 50-50. Estou fazendo a proporção aqui como se fosse 50-50 e manter a tua carteira tendo aí bons retornos do que você ficar, vou ficar naquela que está me dando o maior retorno possível e tal, vou investir mais nela. Porque é difícil, é raro a gente encontrar investimentos que tiveram 2, 3 anos seguidos aí de bons retornos, né? Normalmente a gente encontra o ativo do momento, por exemplo, que foi o boom do ano passado. Vou até citar um exemplo aqui, Apvida. Eu entrei em Apvida exatamente utilizando essa estratégia de alocação em agosto de 2018. O ativo saiu de 23, que foi o meu preço de entrada, eu vendi a 60. E muita gente estava entrando, porque vai. Exato, Deu uma queda, o ativo caiu. Porque tende a retornar aquela média ali, né? Então, a galera tem essa... o que acontece é que o pessoal... É a mesma coisa que você pensar no Ibovespa, né? Quanto mais sobe, mais confiança as pessoas vão ficando, né? Mais confiante. E aí as pessoas vão cada vem quem estava posicionado... O cara começa, vamos supor, o cara que começou com ações pouco tempo. E olha que a maioria das pessoas... Você sabe, né, Pedro? A maioria das pessoas que estão na Bolsa hoje, grande parte começou tem menos de um ano, né? Porque a gente tinha uma situação de menos de 1 milhão de investidores e hoje a gente já ultrapassou 2 milhões aí em coisa de um ano para cá. Então, é isso que você falou. Tipo assim, às vezes a pessoa começa devagar e aquele troço vai subindo, o cara vai pegando confiança. E aí o cara vai injetando cada vez mais dinheiro porque a confiança dele vai aumentando. Não, tá dando tudo certo, eu ganho dinheiro, papai. O cara, aí ele extrapola, né, os limites que ele tinha estabelecido anteriormente. E naquela questão que você falou também do 50-50, por exemplo, eu e João falamos um pouco disso na primeira live também. É bom o cara estabelecer um limite para ele também não precisar ficar toda hora ficar redistribuindo. Tipo assim, qual o limite que você quer estabelecer? O máximo de 60%, por exemplo? Por exemplo, ó, você tinha 50% em variável e 50% em renda fixa. Só que chegou um momento que a renda variável subiu tanto que ficou 60-40, 60 variável e 40 na renda fixa. Pô, aí já tá bom demais, né? Já chegou no limite ali que talvez já seja a hora de você redistribuir. Então você pega, vende, né, uma parte das suas ações, de preferência. Se você conseguir, se você for um cara que investe, por exemplo, aí gera um problema também que a gente tem que falar, na questão da eficiência tributária, né? Porque quando você investe através de ETFs, qualquer valor ele é tributável, né? Qualquer valor, não existe as ações individuais, a gente tem aquele limite de até 20 mil reais, e aí você pode vender sem ter cobrança de IR, né, sobre o ganho de capital, e aí você venderia e passaria para renda fixa. Agora, se você for um cara que investe em ETFs, você acaba tendo uma ineficiência tributária, porque toda hora que você está vendendo ações, você está pagando 15% em cima de imposto ali. Então, também é importante a gente ressaltar que tem esse problema, né? Mas, enfim, é uma estratégia, né, que você consegue, ao longo do tempo, se manter fiel àquilo dali, né, e segue sua vida tranquilo, sem muita preocupação. Com certeza, né? Que é aquela questão, todo mundo tem que levar em consideração esses fatos geradores, né? A gente tem nas ações
uma limitante ali de 20 mil. Se você vende abaixo disso, você não paga o imposto. Porém, se você vende R$ 1 ali no ETF, você tem ali um fato gerador que vai te incidir o imposto. E é bem interessante colocar esse limite, porque a pessoa também não fica presa àquela questão, não, desequilibrou aqui, eu preciso equilibrar, eu preciso fazer essa... Não, é sempre muito maleável. Eu, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo mais real, né? Não é segredo para ninguém que eu tenho 90% do patrimônio investido, né? Sempre bom ressaltar isso, em renda variável. Mas, óbvio, algumas ações ali fogem dentro desse parâmetro, porque eu tenho interesse de chegar no conselho, enfim, é um assunto para outra live. Mas, no geral, eu não gosto de que as minhas ações passem mais do que 10% da minha carteira, que representem mais do que 10% da minha carteira. E aí, como é que eu faço o equilíbrio, né, dessa minha carteira quando, por exemplo, eu tenho um ativo já próximo de romper esse limite? Eu pego, eu vou aportar tanto. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso estar aportando. Quais foram as que, vamos dizer, no linguajar popular, quais as ficaram para trás? Deixa eu ver quais as que eu faço isso também. Eu faço isso também. E aí, eu falo, vamos supor que o aporte seja que o limite lá era 10 mil, vou aportar 8, então desse ativo que valorizou, eu posso ali vender uns 2 mil para realocar em outro só para dar uma equilibrada. Isso se eu sentir, por exemplo, que o ativo já chegou num patamar que eu vejo que ele esticou demais quando comparado aos fundamentos, aos resultados que ele apresenta. Foi exatamente o que eu fiz com a Apvida. Comprei, tinha estabelecido esse limite, já estava estourando esse limite, só que não tinha mais um fundamento para continuar subindo. A empresa estava gastando muito caixa, estava fazendo emissão, mas estava saudável. Só que eu tinha outros ativos com uma perspectiva melhor, né? De um up ali. E eu realmente usei dessa alocação. Bom, tenho esse montante para aportar. A diferença do valor ali, com esse valor que eu vou aportar, eu vendo e realoco, não necessariamente naquele outro ativo, posso colocar em uma outra classe, enfim. Basicamente isso que eu vou tratando, né, dentro de uma carteira majoritariamente de renda variável. Show de bola. Só fazendo um complemento aí, a gente falou da questão tributária, né, que pode impactar um pouco nessa questão da realocação, da distribuição, né? O que você pode fazer também, pessoal, é você tentar chegar à distribuição adequada que você determinou através dos novos aportes. Então, não necessariamente você precisa vender alguma coisa e jogar para outra. Porque, por exemplo, se eu aporto lá, sei lá, R$ 1.000 por mês e está desequilibrado, tipo assim, eu tenho muito mais renda variável do que eu gostaria, eu começo simplesmente só a alocar em renda fixa o tempo inteiro, até chegar naquele patamar que eu quero de novo, tá? Então, não necessariamente você precisa vender. Depende do quanto você tem investido, porque chega um determinado patamar também, que você já está com uma grana muito boa investida, que os seus aportes já não fazem mais tanta diferença, né? Já não fazem... Agora, para um cara que começou há pouco tempo, certamente os aportes dele vão dar uma reequilibrada, né, automática ali. É só você distribuir de acordo com o que você deseja, tá? Exatamente, né? Porque senão pode ficar muito enviesado a galera, sempre que bater assim eu vou ter que vender, não necessariamente. Né? Então, até uma preocupação da galera citando. Por exemplo, o Bassi, se ele quisesse hoje fazer aposta, ele consegue. Só que o aporte que ele iria fazer seria infinitamente menor do que os rendimentos que as ações que ele já tem há quase um pouco mais de 5 décadas dão para ele. Então, não faz muita diferença para ele. Ele reutiliza o dinheiro gerado para fazer mais dinheiro, vamos dizer assim. E a preocupação também da galera, que eu vejo bastante, com essa toda reformulação, né, das nossas legislações, do nosso sistema, a eventual e possível cobrança do imposto sobre os dividendos. Né? O pessoal fala, Pedrão, isso não vai impactar uma estratégia de eu focar 100% em dividendos, de eu focar 100% em fundos imobiliários para receber uma renda mensal e isso ir me ajudando nos custos ou até mesmo eu ter o dinheiro para investir? Cara, eventualmente eu acredito, né? Sou da vertente que um dia, não sei se vai ser nos próximos 2, se vai ser nos próximos 6, 12 anos, mas um dia o Brasil vai começar a tarifar
né, Uhum. os dividendos, mas acredito que vai ser uma tarifa próxima àquilo que a gente já tem hoje no juros sobre capital próprio. Então, em tese, Uhum. né, em tese, isso não vai mudar muito para o investidor final, o cara que vai receber, porque ele já vai ter um imposto retido na fonte, óbvio, vai ter que declarar aquilo lá, mas isso vai dar uma opção para as empresas estarem mais capitalizadas, as empresas terem um custo, porque em contrapartida para tributar isso, você vai precisar ter uma redução tributária da carga tributária para as empresas, elas vão ter mais dinheiro para estar girando a sua operação, e isso faz com que a empresa tenha a possibilidade, sim, de ganhar mais dinheiro com isso, e é um reajuste que aquela famosa questão, né? Toda estratégia a gente tem que levar em consideração o valor do dinheiro no tempo, né? Uhum. Então, Uhum. hoje, tributar com a cabeça que a gente tem hoje, com o cenário econômico que a gente tem hoje, de inflação baixa, de uma taxa Selic baixa, ok. Mas a gente não sabe como é que vai ser daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Então, assim, Sim. é tudo mutável, tudo reajustável, e assim mesmo com essa possibilidade de tributar, que um dia vai acontecer, assim toda forma de você criar uma estratégia focada em recebimento de dividendos sem problema nenhum. Beleza. Só complementando aí, Pedrão, a questão para a galera entender que aqui no Canadá e nos Estados Unidos tem tributação sobre dividendos, certo? A não ser que ela esteja aqui no Canadá, por exemplo, existe uma conta que você consegue colocar um certo quantidade de investimento ali nessa conta que é tax-free, é livre de imposto, tá? E aí é livre de imposto sobre dividendo e capital próprio também. Só que tem um certo limite, ou seja, pessoas que investem muita grana, eles atingem o limite rapidamente e já não conseguem mais fazer aporte ali, já tem que fazer aporte fora da conta e aí já começa a funcionar da forma normal, tá? Mas o que as pessoas têm que entender também é que, apesar de ser tributados os dividendos aqui, o cara, na hora de fazer o imposto de renda pessoa física dele, ele consegue ter de volta uma parte desse imposto que ele pagou sobre dividendos, tá? Isso aí é uma coisa que o pessoal pouco fala no Brasil. A galera acha que, tipo assim, vai ser 15% e Zé Fini, ponto final. Pode ser que seja assim, mas pode ser que o Brasil adote alguma coisa parecida com o Canadá e Estados Unidos. Então, o que acontece? O cara vai pagando imposto sobre dividendos, e aí, quando chega ele fazer a declaração do imposto de renda, se a renda do cara for muito alta, ele consegue retornar pouco daquilo que ele pagou, certo? Uhum. Se o cara tiver uma renda baixa, ele consegue retornar mais, tá? O crédito tributário, no caso. Você entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, a pessoa paga imposto aqui, mas não é aquela alíquota, no final das contas, não fica completamente com o governo, porque uma parte o cara consegue recuperar, tá bom? Só para a galera Exatamente. entender. Para ficar assim, para o cotidiano da galera, quase o que a gente tem hoje de restituição, né? Do Restituição, IR. restituição. Uhum, é Então, restituição. exatamente. E também levar em consideração que a importância de você definir, não só você conhecer, né, o que todo investidor, a gente teve um boom aí de investidores do ano passado para cá, mas você tem que conhecer o teu perfil de investidor, a tua capacidade de tolerância de suportar os riscos, as oscilações de mercado, né, porque a gente sabe que Uhum. não é para qualquer um. A gente teve uma crise aqui, eu sei que você investe aí na China através de ETFs nos Estados Unidos, Uhum. né? Em E eu, ações através das ADRs. Eu não investi em ETFs até hoje, só através só de nas ADRs das empresas chinesas, né? ADRs, ADRs. Uhum. Então, assim, e eu vejo muita gente, cara, cometer o erro, tá tudo barato na China. Alguém sabe como investir lá na China? Uhum. Então, assim, pô, abre uma conta nos Estados Unidos. Você vai estar no mercado sólido, no mercado que não necessariamente você precisa só ou de ETFs que replica, ou das ADRs. Enfim, você vai ter isso. Mas a grande questão a estratégia, ela vai te dar um guia, né? Exatamente porque você definiu o escopo. E aí Uhum. você vai fazendo a tua tática ali, né? A tua meta para atingir aquele objetivo. Uhum. Porque muita Show. gente, porque muita gente acaba não fazendo isso e comete o lendo engano de quê? De seguir uma estratégia, de um analista, de seguir call, de um influencer, né? Eu vi até um post recente que você fez hoje, se eu não me engano, né? De que Uhum. os influencers, né, tem que ter uma responsabilidade de disseminar o conhecimento e não de enviesar o pessoal.
Uhum, Então, sim. a importância de você ter uma estratégia é porque ela, querendo ou não, de forma empírica, ela vai te dar um ciclo de competência que o Buffett sempre fala, de você entender aquele negócio. Por exemplo, muita gente sabe aqui, me acompanha, eu não invisto no setor de varejo. Por quê? Cara, é um setor complicado, são margens bem apertadas, é uma competição ferrenha. As empresas que se destacam nesse meio são empresas que acabam utilizando de crediário, então tem uma estrutura de instituição financeira, Renner, né? A própria Magazine Luiza. Magalu. Uhum. Então, elas têm um contexto que elas acoplam ao segmento dela de varejo para ter uma rentabilidade e ter um diferencial competitivo que parte da solidez financeira dessas empresas. Então, essa questão de você analisar e você conseguir, vamos dizer, fazer uma projeção disso é bem complicado, ainda mais num cenário que é necessário sim você conceder créditos hoje, mas num cenário que a gente pode, no médio prazo, ter Uhum. um alto nível de inadimplência, né, de devedores duvidosos. Uhum. Mas, então a estratégia ela vai proporcionar que você não caia nesses tipos de viés. E um exemplo claro disso foi do Stanley Druckenmiller, que era o gestor do fundo do Soros, lá em 99. E, cara, basicamente ele estava fora, né, daquelas ações do ponto .com e não sei o que, não vou investir. Comprei ali, mas saí, vendi rapidão. Só que ele caiu na falácia que muita gente acaba caindo, né? Sendo corrompido pelo ego, que eu gosto de chamar. Porque ele via Uhum. pessoas com menos experiência do que ele, ganhando 5, 8% no mês. Ele falou, não, quero participar disso daí. E, cara, ele colocou uma grana, né? Em empresas Uhum. do ponto .com. Basicamente, um tempo depois, as ações desabaram, o fundo teve uma perda gigantesca, e ele, né, anos depois, ele falou que ele cometeu um erro de iniciante, né, de Uhum. ser traído pelo ego de ver pessoas menos experientes do que ele, ou com Sim. menos capital financeiro, ganharem uma rentabilidade tão grande, e ele, com poderio financeiro e toda a experiência, não está tendo aquela rentabilidade. Ele violou, basicamente, o princípio dele de investidor, né, profissional, né, gestor de um fundo, Uhum. de eu tenho que focar naquilo que eu consigo entender e que eu consiga explicar de uma forma simples. Né? Isso aí entra muito naquela filosofia do Peter Lynch. Se você não consegue explicar para uma criança, não invista. Uhum. É. Então, é isso para você ver como é que o mercado financeiro é traiçoeiro e derruba até os caras mais experientes, né? Agora, isso que você falou é interessante. Quando você define uma estratégia, né, e você se mantém fiel a ela, isso te deixa muito mais. Você fica muito mais seguro para você se manter sereno e calmo numa situação dessa de muita intensidade, né, que nós estamos vivendo com a questão do coronavírus. Então, quando você sabe, tipo assim, ó, definir uma estratégia, isso aqui que eu vou fazer por mês, vou aportar tanto, não sei o quê, fazer umas análises, né, para poder ver onde eu aloco o meu dinheiro de Uhum. acordo com o que está acontecendo. E pronto, cara, esquece as notícias. O próprio Peter Lynch fala, cara, esquece para onde a economia está indo. Ele fala é inútil você determinar para onde a economia está indo, para onde a taxa de juros está indo, para onde a inflação está indo, para onde o câmbio está indo. Ele fala no livro dele, esquece tudo isso é inútil, você está perdendo o seu tempo com isso aí, entendeu? Então foca na estratégia que você definiu, né, e manda bala, tá? Até os caras mais renomados aí de gestão de fundos aí, os caras ficam o tempo todo analisando uma porrada de variável macroeconômica, e aí chega o coronavírus, faz o quê? Bota todas as premissas do cara abaixo. Acabou as premissas que os caras tinham. Os caras tinham lá, passaram horas e horas estudando, tentando adivinhar para onde a economia ia, e chegou o coronavírus, buf, arrebentou com tudo. Todas as premissas que os caras tinham colocado nos estudos dele foram simplesmente por água abaixo. O cara tem que rever tudo de novo, entendeu? Então esquece, cara, esquece. São coisas que estão totalmente fora do nosso controle, isso aí. Totalmente fora do nosso controle. Exatamente, é aquele risco que você não consegue mitigar, né? Você está exposto. E os números eles não vão te mostrar que daqui 2 semanas vai ter uma pandemia nova aí do coronavírus, vai ter um surto novo na Itália, na China. Cara, a gente não tem Vai como saber. começar uma guerra, não sei onde também, pode começar, É, a entendeu? Arábia Por aí vai. Saudita vai atacar a Rússia lá por causa da briga com os barris do petróleo. Não tem como a gente saber. Até porque se nós soubéssemos disso, óbvio que aí não ia ter graça, todo mundo ia se antecipar esses movimentos. Né? Eu sei que a Rússia vai atacar
a Arábia Saudita, vou comprar, vou entrar vendido em Petrobras, em Saudi Aramco. Uhum. Não é assim, né? Então, a questão é, eu vou falar para o investidor individual, né? O cara que não está no mercado, o cara que não trabalha nisso, ele tem que focar naquilo que ele entende, naquilo que é palpável para ele. Né? O Peter Lynch mesmo falava isso. Um dos grandes investimentos na época do fundo foi uma empresa eu acho que era de meias femininas, alguma coisa assim, que quem falou dessa empresa foi a esposa dele, porque a esposa dele estava vendo uma saída muito grande, ele começou a olhar para os números e ele viu ali um potencial de ganho. Então, assim, as coisas que, cara, muitas vezes estão no nosso dia a dia, são empresas que você pode ser sócio, né? São empresas que você pode estar comprando, pode estar participando, pode estar vislumbrando ali um conhecimento. E aí entra uma parte que eu preconizo bastante, que olhar além dos números é você olhar para os projetos, né? Como você falou, os caras têm vários conceitos econômicos que, cara, o investidor pequeno, individual, ele não precisa disso. Ele não precisa saber o que o FID tá dando de taxa, qual a projeção lá na Europa, como é que dá a deflação no Japão. Ele não precisa, né? Ele tem que focar no negócio e no crescimento da empresa. Investir em projetos que, pô, eu falo bastante, que é algo que eu aprendi com o Barsi. Investir em projeto é o quê? Você olhar para uma empresa, você vislumbrar que ela tem capacidade de crescer de forma sustentável ou de ter um projeto que faça com que essa empresa tenha uma perenidade no decorrer dos anos. É isso. E como é que você vai fazer isso? Sentando a bunda na cadeira, no chão, onde for, deitando, pegando o tablet, lendo release, lendo demonstração de resultado, vendo, né, a conferência, no caso, ouvindo as teleconferências e conversando com outros investidores, né, participando de ciclos de investidores e tudo mais, porque a informação palpável e gratuita tá para todo mundo. Captar isso, pegar essa sintonia, é que é para poucos. Sim. Pedro, deixa eu só, já passou meia hora de live, eu só vou aproveitar para poder lembrar a galera para fazer a doação lá, tá? Para o Asilo de Vitória. Lá na minha bio, no Instagram, tem lá o link, clica lá, faça a sua doação. Então a gente está aproveitando esses momentos da live, que tá muito fluxo de gente aqui vindo assistir, né? Já teve live que deu 500 pessoas, ontem deu mais de 300. E olha que a gente estava com a concorrência da Marília Mendonça ontem e ainda deu 300 e poucas pessoas, eu e Léo. Né? Então, a gente está aproveitando esse fluxo de pessoas para incentivar. Galera, vamos doar lá, vamos ajudar, né, as instituições que precisam nesse momento. É óbvio, elas precisam sempre, né? Mas nesse momento tão difícil que está passando a nossa economia, vão precisar ainda mais. Tá? Então, faça a doação lá. Eu já fiz a minha também. Pedrão já deve ter feito a dele também. E é isso. Tá? Pedrão, uma coisa que é interessante, cara, que a gente estava falando sobre a questão de asset allocation, né, que é você se preocupar com a questão de como distribuir seus ativos e não se preocupar menos com o ativo individual, só para você ter uma ideia. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que escolheu estar posicionado em VVB11, ou o cara mesmo que escolheu ter um ETF no exterior, por exemplo, né, o cara está posicionado em dólar. Para você estar posicionado em dólar, você não precisa necessariamente, pessoal, comprar dólar, tá? Você pode estar posicionado em dólar investindo no exterior, investindo em fundos imobiliários no exterior, investindo em ações no exterior, você já vai estar posicionado em dólar. Então, o cara que se preocupou em, por exemplo, ter uma parte da renda variável dele em investimentos no exterior, esse cara eu tenho certeza que saiu bem melhor, né, do que o cara que ficou ali igual um maluco tentando adivinhar qual que era o ativo que ia disparar mais do que as outras, não sei o quê. Porque eu fiz o balanceamento da minha carteira ao longo do tempo, né, que as ações foram subindo, e aí eu fiz justamente o que o Pedro falou, ó, esse ativo aqui ele subiu demais, eu acho que ele já ultrapassou muito a questão do valuation dele. E aí eu ia diminuindo a posição e passando para outras que ficaram para trás, que é o que você falou, né? Eu fui fazendo isso. Só que o que acontece? Isso aí, ele te causa ele te traz vantagem enquanto a bolsa está subindo, porque isso aí mantém a sua carteira esticada em relação ao Ibovespa. Só que quando cai tudo, entendeu? Quando cai tudo. Então, tipo assim, toda a distribuição que eu fiz, ela foi efetiva até o momento que a bolsa estava subindo. Depois que a bolsa caiu, acabou, meu amigo. Não interessa como está distribuído seus ativos ali, individualmente, ali, ó, dentro das ações. Não interessa.
vai cair tudo, meu amigo. É óbvio que vai ter alguns tipos de ações transmissoras, por exemplo, de energia, que vão cair menos do que outras empresas cíclicas e tal, mas, no geral, a maioria das ações vai cair. Eu duvido que quem tinha só transmissora de energia, pô, o cara não faz sentido nenhum, o cara só ter um setor posicionado só nesse setor assim defensivo. Pode até ter um cara desse que vai ter uma carteira somente com ações defensivas, né? Mas não é toda ação defensiva que vai ficar com a cotação parada lá, ainda mais num momento desse de pânico, né? Que sai todo mundo vendendo. Então, as transmissoras de energia, por exemplo, foram ações que sofreram menos, né? Caíram 10%, no máximo 20%. Acho que a Taesa é uma empresa que você gosta, né, Pedrão? Taesa, né? Taesa caiu quanto? Uhum. 20%, talvez? Cara, foi Né? por aí, foi por aí. Então, enquanto outras ações caíram 50%, 60%, 70%. A Lupar estava na minha carteira, caiu muito pouco. A Lupar caiu quase nada, né? Se manteve ali praticamente estável ali. A própria IRB, né, perdeu 80% de valor, cara. IRB derreteu e teoricamente está no setor considerado mais seguro, né? Que é o Uhum. setor de seguro mais estável, digamos assim. Mas por todos os problemas de governança que ela passou, ela derreteu. Mas enfim, é isso. É para você ter ideia que como essa questão enquanto você está ali naquela euforia, né, você não consegue enxergar o benefício que tem do asset allocation, né, da distribuição dos ativos ali em classes diferentes. Mas quando o negócio despenca, aí que você consegue enxergar, né, o que isso pode causar. Né? O próprio. É uma coisa que eu não faço, tá, pessoal? Não gosto de investir em ouro, por exemplo, mas tem gente que gosta, o próprio Ray Dalio lá, uma estratégia dele é se posicionar um pouco em ouro também. Uhum. Então, assim, o ouro, por exemplo, subiu 20 e poucos por cento, se eu não me engano, em um ano. Isso é muito acima da média anual histórica do ouro, né? Então, provavelmente, esses caras que são águias, né, do mercado, os caras, quando vê um rendimento 4 vezes maior do que o normal, o cara já vai reduzindo posição, entendeu? O cara já vai reduzindo. Então, o cara, ele já reduz a posição antes da merda acontecer, né? Então, toda vez que esticou demais ali, eu não sei fazer análise disso, tá, pessoal? Eu não sei fazer análise de questão de para onde que vai o preço do ouro, se vai cair, se vai subir, eu não sei fazer esse tipo de análise, só estou dando um exemplo, tá? Não adianta você querer tomar uma atitude depois que a merda já aconteceu. Então, um monte de gente estava querendo tomar atitudes depois que o Ibovespa estava despencando todo dia. Era circuit breaker, né? Todo dia circuit breaker. E a galera vendendo em massa. Não, meu Deus, vai cair esse troço, né? Vai cair infinito. E a galera realizando um monte de prejuízo no desespero, né? Não adianta você querer se defender no momento que o negócio já aconteceu. Não adianta. Então, por isso que é importante você estar se defendendo, entre aspas, assim, né, se reposicionando o seu portfólio ao longo do tempo, independente, né, do cenário. Com certeza, a questão do balanceamento, né? A questão do seu acompanhamento da carteira. Porque as pessoas só lembram de alocação em períodos de crise, mas aí elas não falam de alocação, elas dificilmente você vai encontrar alguém, pô, me ajuda sobre fazer uma alocação melhor, uma alocação mais efetiva. As pessoas vão procurar, me ajuda a fazer uma proteção, como é que você protege sua carteira? Cara, é alocação, é exatamente isso que você falou, né? As pessoas eu quero investir no exterior, mas, pô, ok, se não tá bem no inglês, se você não sente confiança para falar, tem a Venway, né? Você Uhum. tem a opção do suporte em português, que eles já fazem um câmbio para você. Não quero comprar as BDRs porque não tem liquidez, é para investidor qualificado, eu não tenho 1 milhão. Cara, abre uma conta lá, transfere a grana que você conseguir e manda para lá e vai comprando. Aloca uma parte. Mas eu não consigo. Pô, tô pensando em comprar ouro. Não tem problema. Compra um contratozinho de ouro ali, fica tranquilo. Ou investe em algum fundo que, sei lá, tem uma taxa baixa, você não sabe mexer com o contrato, mas que esteja alocado no ouro, né? Que tem uma boa alocação em ouro. Então, assim, tudo é questão de alocação, né? Uhum. Ao invés de ficar procurando o ouro ali no meio do garimpo, você vai de forma eficiente. Pô, você fez um Uhum. estudo, né? Você olhou o terreno, você viu onde tem uma propensão melhor. Porque cisnes, né? Se bem que nem chegou a ser um cisne negro segundo o Taleb, mas foi uma queda que pegou todo mundo de calça riada, hein? Ninguém esperava Uhum. isso. Ninguém Sim. esperava. E eu E, só.
eu só não tomei mais porrada nessa crise aí, porque eu já estava fazendo movimento desde o ano passado, desde o do início do ano passado, que eu já estava destinando alguma grana minha para o exterior, e chegou um determinado momento, que a galera que me acompanha sabe, que eu comecei a falar, galera, ó, o nível de preço do Brasil tá perigoso. Por mais que a gente esteja o ciclo tava interessante, que o Brasil ainda, eu digo ciclo econômico, né? O ciclo econômico estava favorável, porque o Brasil vinha apresentando, as empresas apresentando resultados cada vez melhores, os lucros crescendo absurdamente, né? Principalmente as empresas do mercado interno estavam crescendo assim absurdamente em termos de receita e lucro, melhorando margens. Então assim, o Brasil está num momento legal para continuar essa trajetória. E eu acredito que se não tivesse o coronavírus ou algum outro problema maior de crise global, etc., se permitissem, né, se a economia global permitisse que o Brasil continuasse avançando, eu acredito que a gente viveria um ciclo parecido com aquele ciclo que a gente teve de 2007, 2002 e 2007, né? Que foi um dos melhores ciclos da Bolsa brasileira, que a Bolsa subiu, acho que 700%, se eu não me engano, foi uma coisa assim absurda, né? Então aí veio aí coronavírus e pegou todo mundo de surpresa. Mas de fato as empresas estavam num ritmo. Eu, sinceramente, dos meus 13 anos de experiência, cara, eu nunca vi as empresas brasileiras crescendo de forma tão acelerada igual estava acontecendo, né, nesses últimos tempos. O PIB privado do Brasil estava em 2 pontos alguma coisa. Né? O PIB do Brasil estava menor, só que é porque o PIB público estava negativo, né, do governo. Por isso que estava puxando para baixo. Mas o PIB privado estava avançando e o lucro das empresas estava correspondendo a isso aí. Né? Mas, enfim, eu já estava me posicionando, então o que aconteceu? Eu vi que os preços estavam esticados demais, falei, cara, esse negócio, eu não sei se vai dar merda, mas querendo dar merda ou não, já vou tentar me proteger. É isso que eu estou falando. Você já tem que tomar alguma ação antes que alguma coisa aconteça. Depois que aconteceu, já era. Então, o que eu fiz? Eu comecei a reduzir posição nas minhas ações brasileiras e comecei a mandar o dinheiro tudo para o exterior. Entendeu? E aí eu estava numa situação que eu estava 70% da minha. Pega só a parte da minha renda variável, tá? 70% estava em ações brasileiras e 30% no exterior. Com esse movimento que eu comecei a fazer, antes de começar o problema do coronavírus e derrubar tudo, eu já estava com 50-50. Eu já estava com 50 exterior, 50 Brasil. Ou seja, essa atitude que eu tomei já me ajudou pra caramba, porque senão meu patrimônio estava muito pior. Lá no exterior, as ações caíram bem menos, né? Como vocês podem acompanhar, caíram bem menos do que no Brasil. E fora que eu fui beneficiado também pela questão da valorização do dólar, né? Com certeza, e isso ajuda bastante porque você se preocupou em alocar o seu patrimônio. A questão da alocação, a proteção não é. Ninguém compra um carro, sai, bate o carro, vou ligar, vou fazer o seguro agora. Não, pô. Você faz o seguro antes de ter qualquer acontecimento. A gente teve aí o Wimbledon do tênis, os caras pagam há mais de 15 anos seguro para eventual crise, cancelamento. Receberam agora uma bolada, né? Cento e poucos mil euros ou libras, não lembro ao certo, mas porque foi cancelado para 2021 por causa da crise do coronavírus. Então, assim, os caras estavam pagando. Sabe quando que vai acontecer? Não sei, mas o meu seguro tá ali. Quando vier acontecer, pronto, tô assegurado. E é isso que as pessoas não se preocupam. As pessoas, elas pensam em proteção quando vem uma queda, quando vem uma crise. A primeira coisa que vem na cabeça delas é: eu vou comprar derivativo. Cara, imagina essas pessoas que começaram no ano passado, aí agora fica falando que quer comprar opções de Vale, Petrobras. Não faz sentido. Se você perder o dinheiro ali cara, o mercado de opções, né, derivativo no geral, é um mercado complicado, é um mercado que você pode perder só aquele valor, mas você pode perder até a tua casa se você não souber estruturar direito. E as pessoas acham que é fácil, basta fazer um curso, comprar a carteira blindada e elas vão se dar bem. Opções, a volatilidade é tão grande que você pode perder 50% num dia só, cara. Dependendo da volatilidade do dia, 50% do seu dinheiro vai embora. Você bota 2.000 lá, e um dia você já, tenho 1.000, o que aconteceu? R$ 1.000 agora. Entendeu? Não brinca com opções não, cara, que é negócio, né, bonito não. Tem que entender muito daquele negócio ali para poder você ter uma estratégia vencedora. Porque, falar nisso, opções, nós vamos ter uma live específica, não só de opções, mas derivativos, né? Nós vamos explicar
a gente não quer incentivar vocês a mexer com opções, não, tá? A gente quer ensinar para vocês para que servem os derivativos. Inclusive, os derivativos são ferramentas importantíssimas para as empresas, principalmente as exportadoras, né? Empresas exportadoras, para poder se proteger contra a variação do câmbio, por exemplo. A empresa está muito endividada em dólar, né? Ou também se proteger contra a variação do preço dos commodities, né? A Suzano, a Klabin, a Vale, Petrobras, todas elas mexem com derivativos, né, para poder ter previsibilidade de caixa. Tá? Esse é o mais importante. Os derivativos são ferramentas importantíssimas, principalmente uma questão da proteção, tá? Para as empresas, para suportar as empresas, as operações das empresas que estão expostas o tempo inteiro à exposição cambial e preço do derivativo, preço da commodity, desculpa. Beleza? Vamos utilizar os últimos 15 minutos, Pedrão, para poder tirar a dúvida da galera. O que você acha? Você quer complementar com alguma coisa? Não, pode ser, pode ser. Pode ser? A galera foi tendo dúvida aí para eles participarem também. Tá, eu tô subindo aqui. Aí, galera, se vocês tiverem. Eu tô subindo aqui, que eu acho que já teve pergunta. O Sérgio perguntou. Porque, cara, esse assunto, lembra, Pedro, quanto que rendeu esse assunto, uma live que a gente fez um tempo atrás? Esse assunto de filosofia e estratégia, cara, rapaz, dá para você fazer milhões de aulas, cara, só para falar disso aí. É uma parada muito bruto isso aí. Então, eu e Pedro, a gente pode fazer até outras lives depois, sem compromisso nenhum, tranquilo, para poder explicar mais para vocês, porque é muita coisa, não dá para falar tudo. A gente não falou, por exemplo, de estratégia top-down, bottom-up, enfim, tem uma porrada de coisa, factor investing, né, que dá para você falar sobre estratégia. Mas vamos lá. Sérgio, está perguntando aqui, em períodos em que vocês consideram que grande parte das ações já estão muito caras do que realmente valem, como vocês fazem para a proteção de patrimônio? Novamente a palavra proteção, né? Proteção. Uhum. E, cara, a questão aí é o que a gente bateu na tecla aqui durante esses 45 minutos, né? Alocação, né? Uhum. A grande questão não é você encontrar o próximo foguetinho. A grande questão é você correr o menor risco com o teu principal e ainda assim ter um certo retorno que te garanta dormir tranquilo e confortável com aquela posição que você tem. Sérgio, muito simples, cara. A resposta é o seguinte, cara. Se você acha que para você não faz mais sentido fazer aporte nenhum, simplesmente para, entendeu? De aportar. Deixa em caixa. E aplica no Tesouro Selic, deixa lá, entendeu? Eu mesmo eu fiz isso, né? Eu não aplico em ações brasileiras, eu não aplicava em ações brasileiras desde setembro, se eu não me engano, desde setembro de 2019, quando eu colocava R$1, né, nas ações brasileiras, tá? Porque para mim não fazia mais sentido. Então isso aí vai variar de pessoa para pessoa. E eu simplesmente parei de aportar. Mas eu não ia. O que não faz sentido para mim? Você pegar e falar, tá muito caro, vou vender tudo. Não, aí você está tentando prever o futuro. Aí você está tentando prever o futuro. Você não sabe o que vai acontecer. Por mais que você ache que as ações estão caras, a economia brasileira estava pujante, estava indo para cima. Em algum momento, aquele preço ali poderia fazer sentido no futuro, porque os lucros estavam crescendo, entendeu? Então, todos aqueles preços que pareciam caros para você naqueles níveis atuais de lucro, você talvez teria outra visão quando os lucros continuassem crescendo e aí, em algum momento fizesse sentido aquilo ali. Então, cara, esquece esse negócio de ficar tentando prever economia. Eu gosto de estudar muito macroeconomia para entender o que está acontecendo, mas eu não estudo macroeconomia para poder tentar adivinhar o que vai acontecer. Não é isso. É para poder entender aquele momento ali que nós estamos passando, né? E para poder eu estrategicamente saber me posicionar no portfólio meu de investimento. Mas em nenhum momento eu estudo macroeconomia para poder tentar adivinhar alguma coisa sobre o futuro, beleza? Até porque a economia como um todo, ela não é uma ciência 100% exata, né? E também estudar a macroeconomia, ela não é uma futurologista. Você está descobrindo e vislumbrando cenários. Então, dentro dessa análise é que vai traçando a tua alocação, que a alocação bem feita deriva aí a proteção. É isso aí. Qual a alíquota do juros sobre capital próprio? 15%. O Augusto perguntou aqui. 15%
sobre o valor que eles te pagaram, tá bom? E aí, se você quiser saber qual é o valor líquido lá na plataforma da Dividendo SA. Ah, é, boa, boa, Bedão. Bem lembrado. É dividendosa.com.br, não é isso? Entra lá que Exatamente. lá tem a tabela, o calendário com todos os pagamentos de juros sobre capital próprio, dividendo, todas as empresas. Show de bola. Eu já entrei lá, conferi. A parada ficou profissional mesmo. Ó, teve uma aqui do Augusto. Como fica a questão da tributação investindo no exterior? Aí eu jogo Nós- essa bola para você. Não, nós vamos ter uma live específica para isso. Não se preocupe, guarda sua pergunta aí, assiste a live comigo. Vai ser eu e Ícaro, se eu não me engano, é depois de amanhã. Tenho quase certeza, depois de amanhã. Confere lá no calendário lá das lives. Nós vamos falar só sobre tributação, cara. Aí nós vamos falar Então sobre guarda essa aí tributação para lá. Brasil, exterior. Não esquenta a cabeça, não. Nós vamos ter a live específica para isso, tá bom? E a gente ainda vai fazer outra, hein, Roberto, para falar sobre estratégia e filosofia, que tem muita coisa para Tem falar. muita coisa, muita Eu coisa. tinha feito uma colinha aqui para a gente falar de top-down, bottom-up, factory, valley. Ah, não Acabou dá, aqui. cara, é muita coisa. É pouco tempo. Show de. Vamos ver, a Maju falou: essa live tá ouro purinha, show de bola. Vamos ver, o Valeu. Oscar falou: uma dúvida, eu pago imposto 15% sobre a venda acima de 20 mil. Porém, quando faço um day trade, né? Acho que DT deve ser day trade, né? Entra nessa conta. Cara, Day trade é 20, né? day trade não tem 20% e não tem nada de limite, tá? Qualquer lucrinho que você tem, por menor que seja, Pode pagar. você tem que pagar imposto. E a alíquota é 20%, não é 15% não, beleza? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Eu acho que não tem mais não, pergunta não. Bom, se Ah, quiser, já que enquanto não tem pergunta, a gente vai falando sobre os assuntos aí. Mais o que? Outra coisa importante, só para não esquecer, Oscar, pelo amor de Deus, não esqueça, cara. O imposto devido você tem que pagar até o último dia do mês subsequente, tá? isso é Então bom. tem muita gente que esquece disso, acha que tem que pagar só quando você faz o imposto de renda anual. Não é, tá? Você calcula a puro lucro que você teve no mês inteiro, tá? E você tem que pagar essa DARF até o último dia do mês subsequente, tudo bem? Beleza? Vamos lá então, Exatamente. Pedrão. Sobre os indicadores, quais os principais que vocês olham antes de comprar uma ação? Isso é boa. Indicadores. Isso é boa. Indicador existe vários, né? Tem de precificação, tem indicador de rentabilidade, por Rentabilidade, exemplo, de né? endividamento. Endividamento, né? Assim, eu olho tudo, geralzão. Não sei se o Pedro dá importância a mais alguma coisa ou do que Cara, outra. eu olho tudo também, porque eu gosto sempre dessa visão 360, né? Porque você pegar um indicador isolado, você não tem uma Uhum, informação completa daquilo. Então, óbvio, quando você vai fazer um apanhado geral para selecionar os ativos, tem alguns que eu olho antes de aprofundar. Como, por exemplo, o grau de alavancagem, né? Eu quero saber qual a proporção, qual a estrutura de capital dessa empresa. Né? Você pega ali. Não é um indicador que. Bom, não sei, posso estar falando besteira, né? Mas eu nunca vi no Fundamentos, que é o grau de alavancagem. Você pega o uhum, passivo circulante, mais o passivo não circulante, e divide pelo patrimônio líquido, você vai saber ali a proporção daquela empresa, né? Se, uhum. aquela conta que você der desse grau de alavancagem representa aí o capital de terceiros. Tem também um dívida líquida pelo EBITDA. Mas, enfim, para a gente não tomar muito tempo aqui, tem um post que, inclusive, eu coloquei no Story, que eu falo exatamente sobre 5 principais indicadores que eu olho para fazer esse Show. checklist inicial. E outra coisa também, eu e o Rodolfo do Vamos para a Bolsa, nós vamos ter uma live específica só para falar de análise fundamentalista, tá, galera? Então, tem isso também. Uma coisa importante que eu ia falar aqui eu acho que teve um camarada aqui que falou do negócio, a questão do lucro, que ele olha o lucro, né? Essa coisa do lucro, pessoal, é bom deixar claro aqui para vocês que está cada vez mais complexo, tá? A questão das regras contábeis, né? As regras contábeis internacionais, IFRS e tudo mais, porque está se tornando um emaranhado de coisa, que cada hora os caras criam uma regra nova, tá? Então, presta atenção, porque nem sempre, hoje em dia, essa questão da empresa dar lucro ou não, tá? É muito relativo, presta atenção nisso, tá? Olha o que eu tô falando. A própria holding do Warren Buffett, né, que é a Berkshire Hathaway, está apresentando constantemente prejuízos contábeis, tá, nos trimestres,
por causa de mudanças nas regras, tá? Presta atenção, presta bem atenção nisso. Então você tem que entender, quem não entende de contabilidade fica totalmente vendido. O lucro, por si só, sozinho, ele não representa tudo que você precisa saber sobre uma empresa. O porquê que eu vou explicar por quê. O que acontece? Tem uma regra contábil nova, tá, que entrou em vigência em 2019 e obrigando as holdings a colocar a variação que teve nas ações, tá, incluir como prejuízo contábil. Então, se por acaso em algum determinado trimestre as ações do Warren Buffett, tá, da holding, que estão sob a holding da Berkshire Hathaway, tiverem uma queda muito brusca, que é o que aconteceu nesse mês de março, você pode ter certeza que o primeiro trimestre, o resultado da Berkshire Hathaway, nesse primeiro trimestre vai vir com um prejuízo gigantesco por causa dessas variações, tá? Então, se uma ação valia 20, ela foi para 10, esse prejuízo, sei lá, vamos supor que diminuiu o patrimônio em, sei lá, em 500 milhões, por exemplo, uma determinada empresa. Diminuiu em termos de valor de mercado, tá? Diminuiu em termos de valor de mercado. Essa diferença de 500 milhões de valor de mercado que a empresa perdeu naquele trimestre, a holding está tendo que colocar como prejuízo. Então, a carta dos acionistas, a última carta dos acionistas escrita por Warren Buffett, ele falou, não faz mais sentido olhar lucro e prejuízo da empresa. Nós estamos olhando somente para o lucro operacional, tá? Porque você tem o lucro operacional, logo depois do lucro operacional você tem esses reconhecimentos das variações que teve no preço das ações, e aí que vem a questão do lucro-prejuízo. Então, ó, pessoal, toma muito cuidado, tá? Tá cada vez mais... A contabilidade das empresas está se tornando um troço cada vez mais complicado, e isso tudo influencia nos indicadores, né, Pedro? Os indicadores de contabilidade. O ROI, por exemplo, o ROI é lucro líquido sobre patrimônio. E se o lucro começar a ficar ruim por causa só de coisa contábil? Você não pode olhar só o lucro. Existe uma coisa que se chama fluxo de caixa. Tá? O quanto que essa empresa gera de fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre, é muito mais importante você olhar para isso do que você olhar simplesmente só para o lucro, tá bom? E essa confusão contábil a gente já tem aqui no Brasil, né? É bom ressaltar, pessoal, já duas empresas específicas. Localiza, que ela considera como fluxo de caixa operacional a compra de veículos, em vez de colocar no CAPEX. Então, isso influencia gigante o caixa da empresa, que, por sua vez, impacta nos lucros trimestrais que a empresa vem apresentando. E a Magazine Luiza, que ela tem um caixa de 7 milhões, só que quando você olha para a conta, ela tem 4 milhões e alguma coisa, e ela tem 3 bilhões, né? 4 bilhões e 3 bilhões em fluxo de caixa operacional, que na verdade não é um fluxo de caixa operacional porque não foi gerado pela operação. Foi um arranjo contábil que a empresa fez de tirar dinheiro de caixa, botar dinheiro num fundo rendendo CDI, só que em vez de ser considerado como fluxo de caixa de investimento, ela considerou como fluxo de caixa operacional. Então, assim, sempre bom ficar atento a como é que aqueles números estão sendo gerados, né? É isso aí. E não olhar somente para uma coluna. É isso aí. Porque a gente já está chegando no fim, né? Estamos chegando no fim. O que aconteceu isso também, Pedro, com as transmissoras de energia, que estão jogando também o CAPEX como os investimentos que elas fazem para poder ampliar as linhas de transmissão, eles estão jogando como receita, né? E tanto é que as empresas estão apresentando dois balanços, um de acordo com o IFRS e outro que se chama regulatório, né? Esse regulatório que ele mostra na real mesmo quanto que foi o crescimento, porque pelo IFRS o crescimento está sendo absurdo dessas empresas, mas na verdade não é crescimento. Isso aí é só registro contábil, tá? Não é crescimento real, é só crescimento de números ali da contabilidade, tudo bem? Então toma cuidado. Sempre beleza? Ficar atento a isso aí. Beleza, então, bom, vai acabar, eu acho que vai fechar aí a live aí. Pedrão, muito obrigado pela presença. Galera, não esqueçam de fazer as doações, tá? A gente vai fazer mais lives assim que puder, para a gente discutir mais isso. Tem mais perguntas aí que a galera foi fazendo, mas infelizmente não deu para responder. Mas vai lá na minha bio, tem lá para fazer a doação para os asilos dos idosos de Vitória, tá, galera? Vamos ajudar, vamos contribuir. Aqui da Investidor, o link para vocês acessarem, tá? Em todos os grupos da Investidor lá, o link também para fazer a doação, tá, galera? Ajuda aí. Beleza. Desculpa aí, pessoal, eu queria responder todas as perguntas, mas entra no nosso grupo no WhatsApp, que eu falei, que vocês também vão conseguir tirar dúvidas lá, tá? A gente vai estar à disposição.
manda para mim lá o comprovante lá da doação e a gente vai colocar vocês lá no grupo. Tudo bem? Desculpa aí não ter conseguido responder tudo, era o que a gente queria, mas infelizmente em 1 hora não dá para falar tudo e responder tudo. Com Beleza? certeza. Obrigado, Meu Pedro. amigo, Um abraço aí, muito cara.